Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Transparência Condominial. O objetivo é trazer aqui experiências em pequenos vídeos curtos para que a gente possa colaborar aí com esse mercado condominial. Não se esqueçam de se inscrever e de ativar aí o sininho e de comentar, né? Tragam seus casos aí, suas experiências condominiais, aí de repente a gente faz um vídeo junto, né? Para vocês contarem aí as experiências de vocês para o mundo condominial. Bom, meu nome é Sérgio Paulo, estou aqui na Indep Auditores Independentes, junto com o Arnaldo, que é meu amigo que eu vou deixar se apresentar agora. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez no nosso canal. Meu nome é Arnaldo Dias, sócio da Manager Auditoria. Hoje nós vamos falar sobre documentação hábil para as despesas do empreendimento. Quer iniciar, professor? Pois não, vamos nós então. Isso é um tema que causa muitas dúvidas, né? Principalmente na hora de prestação de contas, né? A gente encontra também documentação que não é hábil nas pastas, né? E o que é isso? Quais são os documentos aceitáveis na prestação de contas, né? Então, acho que tem que ser regido, né? A prestação de contas precisa ter essa premissa de que ela tem que ser transparente e ela tem que ser ter o mínimo de margem para ser questionado. Então, se o gestor faz uma compra e aceita lá um recibinho, né, que a gente chama de papel de pão, aquele orçamento que é dado logo quando você começa, aquele papelzinho que parece uma nota fiscal, mas se você prestar bem atenção, ele não está escrito lá, é só um orçamento. E aí a gente vê isso anexado lá ao comprovante de pagamento, né? Isso abre margem para questionamentos. Então, o que a gente aconselha é que não abra mão da nota fiscal em qualquer um dos casos. A gente vai trazer aqui alguns casos, né, que provavelmente as pessoas aí, os gestores, vão se identificar em que essa documentação pode e certamente será questionada. Isso aí é um problema na hora de prestação de contas, né? Aquele caixinha que geralmente tem alguns síndicos que ficam com dinheiro e aí fazem compras, não tem o cuidado de pegar a nota fiscal, de saber se aquela despesa realmente faz parte da vida condominial, né? A gente pega muito aí compra de lanche, compra de vários gastos que é estranho, a vida é estranha, né? A vida condominial, a administração condominial. Então, esse é o primeiro ponto. E o síndico é responsável por essa gestão financeira de todo o condomínio. Então, ele certamente vai ser responsável. Então, é bom o síndico analisar a pasta de prestação de contas antes que vá ao conselho ou que seja submetido à auditoria, para saber se tudo aquilo que ele ordenou ali como gasto, se realmente está revestido ali pela documentação hábil, né? Documentação que não seja contestada. A gente vai dar vários exemplos aí no decorrer do vídeo, desse vídeo curto, mas eu vou passar a palavra para o Arnaldo para ele contribuir também um pouco aí com esse tema aí que é tão interessante. Então, professor, conjugando essa questão da transparência na prestação de contas, né, e a necessidade de se exigir a nota fiscal, de passar essa nota fiscal até para a administradora, que ela faça esse arquivamento, a gente tem pego em alguns empreendimentos aí, casos de compras pela internet, que a nota fiscal chega depois, ou ela vem por e-mail, mas alguém da administração também esqueceu de baixar essa nota, questão de encaminhar em tempo hábil, combinar com a administradora, que seja encaminhada num tempo, no prazo, que a administradora ainda insira essas notas nas pastas de prestação de contas. A gente tem pego situações de prestações de contas sem as notas, e na questão da contabilização, a gente tem visto algumas administradoras lançarem esses pagamentos que as notas ainda não chegaram para ela como adiantamento para o síndico. Então, já tivemos questionamentos aí em conselheiros, até em algumas assembleias, a gente está com um caixa do síndico lá de valores altos, e o pessoal questionar e gerar muitas dúvidas, porque isso é péssimo, né? Quando o síndico lá está com um valor lá, o pessoal acha que ele está com aquele dinheiro na mão. Tem situações que eu tenho visto os administradores classificando isso nessa conta de adiantamento simplesmente por não ter a nota fiscal. Ela está usando essa conta de caixa síndico como um controle das notas fiscais ainda não encaminhadas pelo síndico. E aí, se você deixa passar, se você não tem, por exemplo, a auditoria preventiva, né, como a gente faz, identificando isso mês a mês,
6 meses depois, fala, olha, a administradora está lançando esse valor, você está com um valor muito alto aqui no seu caixa. A administradora justifica dizendo que as notas não foram encaminhadas. Não, mas eu encaminhei. O pessoal aqui da administração encaminhou. 6 meses depois, para achar essa nota que a administradora diz que não recebeu, olha o problema aí. Então, deixa eu dar um exemplo aqui que eu queria trazer aqui de como isso pode impactar aí nas prestações de contas do gestor. Exatamente, Arnaldo. O síndico, às vezes, por muitas vezes, em muitos casos, a gente trazendo caso prático para cá, delega essa checagem simplesmente à administradora. E depois que ela fez o pagamento ali, ela foi autorizada, ela tem sempre a justificativa de que pagou sob a ordem do síndico. Então, esses cuidados têm que ser tomados, então tem que ser criados processos para minimizar aí o risco de ter um pagamento que seja feito que tendo como comprovação documentos inadequados, né? Alguns casos que a gente vê, né? Eu sei que você vai trazer alguns exemplos. Por exemplo, se contrata um serviço e paga-se aquele famoso adiantamento, e aí se perde o controle, né? Paguei o adiantamento, acabou o serviço, paguei a segunda parte, que geralmente é 50-50, né? 50%, e aí, como você falou, daqui de 6 meses, 7 meses, vai se perguntar cadê a nota daquele pagamento daquele prestador de serviço. A gente lembrando que ele pode ser um servidor, né, um trabalhador autônomo, mas para que isso tenha a validade, ele tem que ter lá os recolhimentos de INSS, tem que estar revertido de aqueles cuidados fiscais, né, e trabalhistas que a gente já conhece, e que a gente pode até trazer aqui num outro momento de forma mais detalhada. Além disso, tem aquela velha... Eu estou procurando as palavras aqui, porque certamente as pessoas já conviveram com isso. Eu tenho um exemplo prático, mas eu vou dar um fictício aqui, né? Tem lá uma obra para fazer e aí vai se fazer a cotação e a gente ouve aquela frase, né? Eu contratei o mais barato porque esse aqui ele não emite nota, por isso que é mais barato, né? Então isso aí a gente ouve demais como de justificativa, e essa justificativa numa assembleia é um chamado tiro no pé, ou seja, eu fiz mais barato, mas aí por não ter exigido a nota, como é que eu vou falar sobre garantia, como é que eu vou falar sobre qualidade, o que foi combinado, se está entregue da forma que foi, se está seguindo todas as premissas, as normas, né? Lá seja lá qual for a obra, lá se for hidráulica, de alvenaria. Então, a falta do documento hábil também expõe o condomínio a esse tipo de situação. Não, perfeito. Até essa questão que você colocou dos adiantamentos, né? Hoje a gente orienta que não sejam mais praticados da forma de adiantamento. Qualquer valor que seja entregue ao prestador de serviço, que ele tenha realmente a nota fiscal. Tanto pelas questões mesmo fiscais, como está falando, né? Pode haver retenções ali que vai acabar passando o prazo porque não emitiu o documento hábil, quanto a gente já teve caso de o prestador de serviço pedir o adiantamento, prometendo entregar essa nota posteriormente, e quando nos finalmente foi ver, o prestador não tinha nem empresa aberta. E o síndico aí ficou numa situação complicada, e não, como é que a gente faz, e agora? Então, para evitar esse tipo de situação, você sempre realize o pagamento ao prestador de serviço, pagou a parcela 1, emita 1 de 3, emita a nota fiscal da parcela 1 de 3, coloque lá a descrição na nota, tudo isso auxilia não apenas para você não ter esse tipo de problema, quanto a questão do controle também. Outra coisa importante é a questão das notas fiscais em nome do condomínio, né? Como eu estava falando aqui dessas compras pela internet, né? Muitas vezes hoje está mais fácil, às vezes um gestor, uma pessoa da administração, a gente tem visto que as pessoas têm comprado pelas contas pessoais, e a nota fiscal tem vindo no nome dessas pessoas da administração e não em nome do condomínio. Então, a gente tem que sempre lembrar que toda compra, toda despesa efetuada em nome do condomínio, a nota fiscal tem que sair em nome do condomínio. Comprovação hábil é com a nota realmente em nome do condomínio beneficiário, porque depois pode dar problema. Comprou no nome do fulaninho, às vezes não é nem o síndico, é a pessoa da administração que está cuidando dessas compras e sai no nome dele. E aí, depois se alguém questiona, não, como é? Mas ele comprou para o condomínio ou comprou para ele? Às vezes são itens de informática, alguma coisa assim, surge a dúvida e aí pronto. Olha aí a enrascada que o síndico, o gestor está entrando, né? Fala, não, comprou um mouse, comprou um teclado, não, foi o computador da administração, como é que eu vou saber? Está no nome dele? Você, de repente ele levou para casa. E aí, como a gente falou no vídeo anterior, né, a questão do controle do mobilizado também, isso tudo está linkado.
você não tem lá dizendo que isso foi para o condomínio também, não está lá registrado no controle imobilizado, não tem descrição do bem, comprou para o nome da pessoa da administração. Olha aí quantas dúvidas surgem aí que pode atrapalhar aí, pode dar até um problema numa assembleia de prestação de contas aí, uma não aprovação. Em casos extremos, já pensou? Compra-se um computador em nome do colaborador, quando ele vai embora, ele fala, é meu, a nota fiscal está no meu nome, era meu, trazia para cá para trabalhar aqui no condomínio. Então né, casos extremos aí. Sempre até questão de seguro, às vezes, né? Você tem uma questão de seguro e responsabilidade civil, acontece uma coisa com o equipamento, a nota fiscal está em nome de terceiro, o seguro não vai pagar. Então, o recado não basta ser nota fiscal, né? Tem que estar em nome do condomínio, enfim, tem que ter todos os cuidados aí que revestem aí a boa prestação de contas, boas práticas, né? E, finalmente, vamos falar, então, de toda essa documentação hábil, né, em conjunto, que é a chamada pasta de prestação de contas. Alguns cuidados, né? Primeiro é que a gente, infelizmente, ainda se depara com a pasta desorganizada, né? Não seguindo uma ordem cronológica, enfim, ordem de pagamentos, e não a cronologia. E o que é essencial, que pode parecer uma prática antiquada, mas a pasta física ela precisa ser numerada, né? O que isso evita? Em determinado momento, alguém tire ou coloque um documento ali estranho, né? Aquela prestação de contas. Então, se tem lá a pasta numerada e não tem uma nota fiscal, por exemplo, então fica nítido que, se for colocada posteriormente, ela vai ter que ter lá uma explicação, uma nota, por que ela foi colocada somente tempos depois, ou, pelo contrário, se tem um documento ali que não era, né, não é um documento hábil e foi substituído, e se ele for numerado também é mais fácil de se identificar. Então, o cuidado na pasta de prestação de contas é de extrema relevância para a transparência das contas condominiais. Porque se o gestor se preocupar com a prestação de contas apenas na Assembleia, ele vai ter vários possíveis questionamentos feitos na hora da prestação de contas e que dificilmente ele vai lembrar. Como você mesmo colocou, se é uma coisa que aconteceu há 6 meses, 8 meses atrás, ninguém vai lembrar no dia da Assembleia. Por mais que se leve lá aquele monte de pastas, né, para a Assembleia, ninguém vai ficar ali procurando uma determinada explicação para um gasto ou uma falta de nota fiscal que não se observou aí no percurso do mandato, né, da prestação de contas. Perfeito. A organização da pasta também é bastante importante, né? A gente recomenda que seja em ordem cronológica, que as documentações estejam na mesma ordem de algum relatório que esteja capeando essa documentação. A gente vê, às vezes, no formato de diário, né? Todos os pagamentos não separados por natureza, e às vezes a gente vê a separação desses pagamentos também por natureza, manutenção, então estão todas agrupadas, a nota de manutenção estão agrupadas, mas não tem problema também, mas deve estar numa ordem que tem um relatório capeando ali, que você saiba a ordem que esse documento está arquivado. E uma outra questão também, professor Sérgio, hoje a gente tem visto muitas pastas digitais, né? Os programas aí estão colocando as pastas digitais, e uma outra questão que a gente tem que é muito importante observar que a pasta digital deve estar na mesma ordem, deve estar igual à pasta física também que é emitida. Mesmo com pasta digital, hoje ainda são emitidas as pastas físicas, é importante que as duas estejam iguais. A gente tem visto algumas pastas digitais aí, que às vezes faltam alguns documentos, faltam alguns comprovantes, e quando a gente interpreta, não, mas na pasta física tem. Não, se você tem uma parte de prestação de conta digital que vai ser acessado pelos condôminos, é onde os condôminos vão estar verificando, onde que aquela prestação de contas não pode gerar dúvidas. Então, ela tem que também estar com formatação, com organização perfeita e com todos os documentos ali. Sim. Se você deixar a dúvida no ar, você tem vários riscos. Primeiro, de não ter a conta aprovada, na hora que a AGO, a gente sabe que a prestação de contas é eleição de síndico. Aí é eleito um novo síndico, vai trazer aquela mácula nas suas prestações de contas, vai pedir já uma auditoria. Se você não tem esse trabalho preventivo, já vai pedir uma auditoria numa conotação de que tem alguma coisa errada. Então, fica ali esse problema aí para ser resolvido por coisas que poderiam ser observadas no decorrer da gestão. Eu não sei se tem mais alguma coisa a colocar, mas eu acho que já está quase 15 minutos, de bom tamanho. Isso. Insisto aí para quem estiver assistindo, coloque sua experiência, se coloque à disposição, se tiver disponibilidade, para a gente fazer um vídeo juntos, contar sua experiência, né, na vida condominial, como gestor, como administrador,
para que a gente traga aí mais enriquecimento de conhecimento para o mundo condominial. Deixo aqui meu agradecimento e, de novo, lembrando para se inscrever no canal, ativar o sininho, para a gente poder seguir em frente aí e com novas dicas relevantes para o mundo condominial. Obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Reforçando o que o professor Sérgio disse, escreva aí nos comentários temas que vocês gostariam que a gente trouxesse, e também você que está interessado em trazer suas experiências aqui para enriquecer aí o mundo condominial, a gente está à disposição, entre em contato conosco.